A produção do artigo 5º demorou pouco tempo para encontrar na internet estas manchetes que remetem a trotes violentos no Brasil. O primeiro foi em 1831, em Olinda, na Universidade Federal de Pernambuco. Francisco Cunha Menezes se revoltou com as brincadeiras dos veteranos, quis deixar o lugar, foi esfaqueado e morreu. Mesmo com fim trágico, nascia ali a cultura dos trotes violentos. E este é o assunto de hoje do artigo 5º. E eu apresento o convidado de hoje, o professor de Direito Constitucional Wesley Machado. Obrigada por aceitar o nosso convite, doutor Wesley. Bom, antes da gente começar a nossa sessão de perguntas, vamos saber, no artigo 5º, onde se encaixa o assunto de hoje. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Doutor Wesley, a gente viu aí o que diz o artigo 5º. A cultura dos trotes se encaixa nisso? Pode ser considerado um tratamento desumano, degradante ou até mesmo uma tortura? Com certeza, os trotes violentos se encaixam dentro dessa proteção constitucional e fazem com que nós tenhamos que coibir a prática do trote dentro das universidades ou em qualquer outro meio. Estamos diante de uma clara afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e que é protegido especificamente no artigo 5º, inciso 3º, ao dizer que está proibido, que não é aceito tratamento desumano, degradante ou qualquer tipo de tortura à pessoa. E como a gente viu aí no início do programa, o primeiro trote teve um final trágico, o rapaz morreu. Por que mesmo com isso acabou se tornando uma cultura que persiste até os dias de hoje? Infelizmente, tornou-se uma cultura em razão da ausência de punição da aplicação de sanções aos infratores, aqueles que praticam esses atos violentos. Caso nós tenhamos a efetiva atuação dos meios acadêmicos, a atuação do Estado, nós tendemos a diminuir o impacto, o número de trotes violentos que ocorrem no Brasil. Então, precisamos desestimular essa prática com a aplicação de sanções. E qual é o sentido, doutor Wesley, de machucar alguém que está chegando a uma universidade? Não tem sentido nenhum, na verdade, trata-se de um rito de passagem em que alguém sai do colegial, do ensino médio, está sendo inserido em um meio universitário. Aplica-se a esses trotes, mas não tem nenhum tipo de sentido. Bom, e não é difícil encontrar universitários que passaram por um trote ou que, pelo menos, conhecem casos de trotes violentos. Também não é difícil encontrar quem tem dúvidas sobre este tema. Nós vamos mostrar aqui a primeira pergunta. Pode rodar. O trote pode ser considerado crime? Doutor Wesley, o senhor já falou aqui que é necessário coibir, mas é considerado um crime mesmo? Os atos praticados ao longo do trote violento podem sim ser considerados crimes. Existem uma série de tipos penais que se encaixam nessas condutas praticadas ao longo desses atos. Por exemplo, ao longo dos atos a gente pode ter a configuração da lesão corporal, a gente pode ter a configuração de constrangimento ilegal. E no constrangimento ilegal especificamente, a depender da prática de atos violentos, se nós tivermos a reunião de mais de 3 pessoas, nós temos inclusive uma causa de aumento de pena. Também é possível a configuração do crime de injúria, uma injúria qualificada. E além da injúria, também será possível a aplicação da sanção decorrente da violência. É importante nós destacarmos que não existe uma lei específica para coibir os trotes, mas nós temos uma série de tipos penais que podem servir para a aplicação das sanções àqueles que praticam esses atos. Mas também é importante destacar que, além da punição penal, além dos tipos penais, nós podemos ter mais 2 espécies de responsabilização a quem pratica esses trotes. Podemos ter uma punição administrativa no próprio meio acadêmico. A instituição de ensino pode instaurar um processo administrativo disciplinar e expulsar os acadêmicos que se envolveram nesses atos violentos. Além disso, é possível que a vítima ajuize contra a instituição de ensino, contra os ofensores, ajuize uma ação civil para responsabilizá-los pelo eventual dano moral que eles sofreram, já que foram submetidos a uma intensa dor, a um intenso sofrimento, um abalo psíquico. Então, por causa disso, nós poderemos ter também o ajuizamento de uma ação civil contra a própria instituição de ensino. Se estivermos falando de instituições privadas, essa relação entre a vítima e a instituição privada é uma relação de consumo, motivo pelo qual pode ser ajuizada a ação civil contra a própria instituição. Por outro lado, se nós estivermos tratando de instituições públicas,
e a depender dos fatos, da forma que aconteceram, se houvesse a anuência, a concordância, a não atuação da instituição pública, é possível o ajuizamento de uma ação de responsabilidade civil contra o Estado, baseado no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Pois é, o senhor falou aí das universidades. Como é que elas fiscalizam o trote? É uma medida que cabe à universidade ou tem que ter uma lei estadual, federal, por exemplo? Não é necessário a existência de uma lei específica para tratar desse tema. Nos próprios regulamentos gerais, nos regimentos internos das instituições de ensino, já há previsão para aplicação de sanção àqueles que praticam este tipo de ato. E, tendo ciência da ocorrência deste ato, inicialmente cabe à instituição de ensino evitar, adotar atitudes para que não aconteça o trote. Se acontecer o trote, deve ser instaurado um processo administrativo disciplinar, garantindo-se aos ofensores o contraditório e ampla defesa, respeitando também o artigo 5º, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Bom, e vamos a mais uma pergunta. Pode rodar. Quem comete o trote violento pode ser expulso da faculdade? Doutor Wesley, o senhor já falou que pode ser expulso, mas não é uma regra. Depende de um processo administrativo? Como é que é? Então, para a aplicação da sanção acadêmica, exige-se inicialmente a instauração de um processo administrativo disciplinar. Provas serão colhidas, nós teremos a fase de instrução e, ao final, desde que respeitado, contraditório e ampla defesa, dentre outras medidas, pode ter a expulsão de todos aqueles acadêmicos envolvidos neste ato. Mas é extremamente importante que, para a aplicação dessa sanção, inicialmente a instituição de ensino instaure um procedimento administrativo, sob pena de nulidade dessa expulsão, sob pena de nulidade dessa sanção acadêmica. E acontece com frequência, doutor Wesley? Não é frequente a instauração de processos administrativos, muitas vezes pelo motivo de os ofendidos, aquelas vítimas que participam dos trotes, não levarem ao conhecimento das autoridades acadêmicas a ocorrência desses fatos. Mas caso os acadêmicos, os ofendidos, as vítimas se sintam ameaçados, se sintam aviltados, podem levar esses fatos, podem levar fotos para comprovar suas alegações e requerer a instauração desse processo administrativo disciplinar. E o aluno que não quer nem correr o risco de passar por um trote, ele tem como se prevenir, ele tem como evitar passar por um trote, por exemplo, de alguma forma legal? É plenamente possível. Primeiro, ele, sem nenhuma medida judicial, pode não participar do ato. Esses eventos muitas vezes são marcados, os alunos sabem da ocorrência e o grande problema é, às vezes os alunos sabem da ocorrência do fato e decidem, por livre e espontânea vontade, participarem desses eventos. Neste caso, aliás, nós podemos ter, inclusive, o afastamento da conduta criminosa, porque nós temos uma causa supralegal que exclui a ilicitude do fato. Mas, se ainda assim ele sabe do trote e está sendo obrigado a participar dele, existem medidas judiciais que poderão ser ajuizadas. Por exemplo, é possível o ajuizamento de uma ação cível para que não ocorra o trote violento, uma ação de obrigação de não fazer, com um pedido de tutela de urgência para que nós não tenhamos a realização daquele evento sob pena de aplicação de multa à instituição e àqueles infratores que querem realizar esse evento. Então, nós temos sim uma tutela preventiva. No Brasil, por causa do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, lá nós temos que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou a ameaça de lesão. Então, diante da ameaça de lesão, é possível o ajuizamento de uma ação civil para a não ocorrência do fato. Agora, o senhor falou aí que o fato dele ir voluntariamente pode ser um excludente de ilicitude. Mas e se ele vai achando que o trote vai ser uma brincadeira, vai ser alguma coisa calma ali, e aí a coisa acaba virando para violência? Aí não funciona, nesse caso, o excludente de ilicitude. Isso. Nesse caso, nós não teremos a configuração dessa causa supralegal que exclui a ilicitude do fato, e ele pode levar até a polícia, fazer o registro da ocorrência, procurar também um advogado para o ajuizamento de uma ação civil, porque, neste caso, não estará afastada a ilicitude do fato. Agora, muitas universidades também têm optado em incentivar os alunos a fazerem trotes diferentes, trotes solidários, doação de cabelo, doação de sangue, pintura de muros. Esse é o caminho, doutor Wesley? É uma boa medida para estimular esses acadêmicos a partir da atuação solidária. Aliás, é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, essa solidariedade. Nós temos que promover essa solidariedade. E esse trote solidário pode ser um meio, um mecanismo da gente mudar a cultura dos trotes violentos, mudando para os trotes solidários. Bom, e a gente tem mais uma pergunta. Agora, a dúvida é da Amanda. Vamos ver. Se a pessoa sofreu um trote violento, o que ela deve fazer? Doutor Wesley, o
que o estudante deve fazer se aconteceu ali um caso, ele foi vítima de um trote violento, o que ele deve fazer? Inicialmente, ele deve levar o fato ao conhecimento da comunidade acadêmica, da reitoria, da própria instituição de ensino, para aplicação da sanção administrativa, da sanção acadêmica. Depois, pode fazer o registro da ocorrência. Alguns dos crimes praticados ao longo dos trotes violentos podem se encaixar a um crime de ação penal pública e, sendo comprovados esses fatos, se houver indícios de autoria e prova de materialidade, haverá o ajuizamento de uma ação penal pelo próprio Ministério Público e, finalmente, no âmbito civil, deve procurar um advogado. Se ele for hipossuficiente juridicamente, pode procurar a Defensoria Pública para o ajuizamento da competente ação civil. Então, nós temos uma tríplice responsabilização, acadêmica, penal e civil. Na acadêmica, vai até a instituição de ensino, na penal, vai à delegacia de polícia, perante a autoridade policial e registra a ocorrência do fato. E, finalmente, no âmbito civil, tem que ser ajuizada uma ação civil para a indenização pelos danos morais e, eventualmente, materiais que ocorreram ao longo deste fato. Agora, a gente sabe que hoje é comum, principalmente nesse tipo de brincadeira, onde se junta um monte de jovens, ter sempre alguém filmando ali com o celular. É importante que o estudante que se sente violado, ele tenha acesso a essas provas até para juntar o processo? A comprovação da ocorrência do ilícito pode se dar de diversas formas. Dentre elas, nós temos a prova testemunhal, que às vezes pode ser difícil por causa daquelas vítimas que participaram do evento se sentirem com medo de levarem ao conhecimento das autoridades o que aconteceu. Mas uma outra importante forma de comprovação dos fatos são as filmagens e as fotos. Facilitam muito a instrução dos feitos para a punição dos ofensores. Bom, e assim a gente encerra o primeiro bloco do artigo 5º. No segundo bloco, vamos continuar falando de trote violento, mas no ambiente militar. Aguarde aí. Como foi fácil encontrar manchetes de trotes em universidades, pode-se dizer o mesmo sobre os trotes em ambiente militar. E uma das manchetes que acabamos de mostrar é de um soldado do Rio de Janeiro que teria sido torturado. Dr. Wesley, ele gravou um depoimento exclusivo para o artigo 5º. Vamos assistir. Tenho 20 anos, sou do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Em maio de 2016 me formei e vinha sofrer um trote. 18 cabos me levaram para o alojamento deles, amarraram minhas mãos, minhas pernas, fecharam as janelas e as portas, me deram um chute nas pernas. Quando eu caí no chão, vieram a me agredir com um pedaço de madeira, fios, cordas. Durou cerca de 2 minutos. No final, eles deram um comando de solta o cachorro, que foi quando um deles se ajoelhou e me deu uma mordida nas nádegas. Logo em seguida me coagiram, falando para eu não denunciar ninguém, só que eu tive coragem e vim a público. Fiquei internado 7 dias. Vim a perder um dos testículos e o outro ficou seriamente comprometido, tendo risco de perda ainda. Logo em seguida ganhei alta, tive que voltar a conviver com os agressores, que foi quando comecei a ter problemas psiquiátricos e vim a ser afastado pelo meu psiquiatra com tratamento com remédios controlados. O advogado do soldado também gravou um vídeo pra gente. Pode rodar. Nós buscamos na Justiça uma indenização que tente pelo menos minimizar todos os danos provocados por essa sessão de tortura sofrida pelo nosso cliente, de 18 superiores, hierarquicamente, contra ele amarrado no chão. Então, mais um ponto que a gente tem que é importante a gente destacar é quantos casos não ficaram esquecidos ao longo dos anos, abandonados, justamente porque essa opressão dos superiores, essa intimidação dos superiores, fizeram que fossem esquecidos, que as pessoas, que os soldados, não tomassem a frente e denunciassem. O Comando Militar do Leste, responsável pelos quartéis do Exército no Rio de Janeiro, informou que os envolvidos neste caso foram indiciados. Foi aberto um inquérito policial militar para apurar as agressões. Informou ainda que o Exército repudia veementemente a prática de maus-tratos ou de qualquer ato que viole direitos fundamentais dos militares em treinamento ou em cursos de formação. E que sempre adota as medidas cabíveis quando identifica alguma irregularidade ou ilegalidade. Dr. Wesley, não é de se espantar que esse tipo de conduta aconteça justamente nos meios militares, onde a hierarquia é tão rígida, o comportamento é tão cobrado?
É verdade, não era uma conduta esperada dos meios militares, regido pela hierarquia e disciplina. Esse tipo de conduta nos deixa perplexos com o tipo de atividade que tem sido muitas vezes praticada e por muitas vezes deixada sem nenhuma punição. Este é um típico caso em que a gente tem que rediscutir a prática de trotes no ambiente militar para que nós não tenhamos mais perdas irreparáveis como esta que foram passadas por este militar. Isso vai contra a conduta que é pregada pelas Forças Armadas, Dr. Wesley? Com certeza vai contra os princípios militares aplicados no ambiente militar. Aqui nós temos uma conduta muito mais grave. Diferentemente dos trotes que acontecem no meio universitário, o trote no ambiente militar pode configurar crime de tortura. Nós temos uma tortura, um tipo específico de tortura previsto na Lei 9455, na Lei da Tortura, que diz que quando nós, dentro de uma relação hierárquica, há a impressão, a colocação de um intenso castigo físico ou psicológico contra um subordinado, podemos ter a configuração do crime de tortura, que é inafiançável e que, inclusive, é equiparado aos crimes hediondos. Então, veja a gravidade desta possível conduta ou desta conduta que aconteceu neste ambiente militar. Quer dizer que, então, é mais grave ainda, né? E por ser um ambiente que é tipicamente formado por homens, os trotes costumam ser mais violentos? É verdade que nós temos este ambiente predominantemente masculino e nós temos trotes muito mais violentos. Nós precisamos distinguir duas situações no ambiente militar. A primeira situação é este tipo de trote militar, que é um tipo de rito de passagem de uma graduação inferior para uma graduação superior. Por outro lado, nós temos que distinguir esta situação de alguns treinamentos dos quais os militares precisam se submeter, em razão do tipo de combate a que eles podem ser submetidos, em razão da necessidade de treinamento específico, treinamento psicológico, mental específico para a proteção das fronteiras, para a proteção da integridade nacional. É necessário que algumas medidas militares, alguns treinamentos militares, estes militares, esses soldados, esses militares precisam passar por algum tipo de pressão psicológica para que estejam preparados para o dia do combate. Este tipo de medida é plenamente aceitável e faz parte do treinamento militar. Já o trote militar não deve ser aceito e deve ser coibido nas três esferas. Nós temos que ter a aplicação igualmente nos casos dos trotes universitários. Nós precisamos ter a responsabilização administrativa no próprio ambiente militar. Precisamos também ter a responsabilização penal, porque nós tivemos a prática de um crime previsto inclusive na lei de tortura, e temos que ter a responsabilização civil do Estado. Nós temos agentes do Estado praticando condutas que causam intenso sofrimento, que causam lesões a direitos de outrem. Então, deve ser ajuizada uma ação de responsabilidade civil contra o Estado para que as pessoas que integram o Estado, que representem o poder do Estado, não tolerem mais esses tipos de conduta. Pois é, como saber aí qual é o limite entre uma pressão psicológica, como o senhor falou, e uma coisa que aí já parte para o lado abusivo? É uma linha muito tênue para a gente avaliar se nós temos um treinamento militar ou um trote. Nós temos que avaliar especialmente a vontade, o que eles queriam fazer. A finalidade última era unicamente a aplicação do trote. Diferentemente, quando estamos diante dos treinamentos militares, em que a finalidade é a preparação daquele militar para o exercício da sua atividade, neste último caso, nós não temos a aplicação de nenhuma punição, nenhuma sanção. Ao contrário, nós estamos preparando alguém para a proteção do próprio território nacional. E o Matheus tem uma dúvida sobre o trote no ambiente militar. Vamos a ela. Para denunciar um trote em um ambiente militar, não deve ser fácil. A Justiça Comum pode ser acionada nesse caso? Dr. Wesley, o que dizer para o Matheus? No âmbito da responsabilização civil, nós teremos sim o ajuizamento de uma ação civil na Justiça Comum. Caso este militar seja hipossuficiente juridicamente, não tenha condições de pagar o seu próprio advogado, pode procurar a Defensoria Pública. No caso específico, como o envolvido era o Exército Brasileiro, este caso tramitará perante a Justiça Comum Federal. Será ajuizada uma ação de responsabilidade civil contra a União. E esta ação tramita na Justiça Comum. Já para a punição do crime que foi praticado no âmbito militar, a Justiça Militar vai atuar, inclusive neste caso específico, já foi provocado o Superior Tribunal Militar para que houvesse a decretação da prisão preventiva dos militares que praticaram desse trote. Então, veja, no âmbito penal, nós temos a atuação da Justiça Militar da União.
No âmbito civil, nós temos a atuação da Justiça Comum Federal, porque aqui estávamos diante de um ato praticado no âmbito do Exército Brasileiro. E os dois processos correm paralelamente? Os dois são independentes, as instâncias são independentes, é bem verdade que caso estes militares sejam absolvidos na instância penal por negativa de autoria ou inexistência do fato, esta decisão penal vai impactar no processo civil. Nós teremos a extinção também do processo civil com a improcedência do pedido. Mas, por outro lado, não é necessário que se espere a conclusão do processo penal para o ajuizamento da ação civil. Podem caminhar conjuntamente ou paralelamente. E o que será que as pessoas acham dos trotes, tanto nas universidades quanto em quartéis? É a pergunta que fizemos nas ruas do Distrito Federal. Vamos às respostas. Hoje não cabe determinada atitude, né, de você forçar alguém a fazer determinada coisa só para se sentir incluído, né? Tem alguns que trote até machuca, né, as pessoas, né, obrigam a pessoa a usar coisas que talvez não usam, bebida, álcool, drogas. Força, né, passa do limite do que poderia ser feito. Não tem necessidade de você afirmar esse tipo de ritual de passagem de forma às vezes até tão violenta, com tanto uso de álcool assim. Eu acho que é uma forma meio agressiva. O trote só pode ser feito quando admitido pela pessoa, né? Senão eu acho que é uma violência que não deve ser tolerada. A gente aguenta de bullying já durante o trabalho, durante tudo que a gente faz. Imagina um trote que você está tentando melhorar a sua vida e perceber um trote dentro de você. É a mesma coisa que um bullying para mim. Doutor Wesley, o entrevistado tem razão? Isso pode ser considerado um bullying? Pode ser considerado um tipo de bullying, mas tem as punições específicas nas legislações, conforme a gente conversou ao longo do programa. Então, é possível sim que a gente amolde essa conduta a um tipo de bullying. Agora, um outro entrevistado disse ali, se a pessoa não quer, não justifica esse tipo de brincadeira, forçar, e deixa de ser brincadeira, né? Basta a pessoa dizer não para o outro ter que parar? É imprescindível que a vontade da pessoa seja respeitada. Se disser não, ou não comparece ao evento que foi marcado, ou então, se ainda assim não tem como evitar este evento que será realizado, tem que se buscar a proteção judicial o mais rápido possível, para que nós não tenhamos a violação de direitos. Agora, doutor Wesley, mesmo com as pessoas dizendo não, com todo mundo falando contra os trotes violentos, eles continuam acontecendo. O que precisa ser feito para mudar essa cultura? Para que seja simplesmente um rito de passagem, a pessoa tem ali o prazer de estar entrando numa faculdade ou estar entrando para um curso militar e sendo aprovado? Primeiro, não acho necessário a aprovação de uma nova lei. Nós tivemos uma proliferação de leis penais ao longo dos últimos anos pelo Congresso Nacional, o que não resolveu o nosso problema de segurança pública, mas nós devemos ter a aplicação das leis existentes. Caso as leis sejam efetivamente aplicadas, nós tenhamos a responsabilização civil das instituições envolvidas, nós temos a aplicação das medidas acadêmicas pelas instituições e a aplicação das penas àqueles que praticaram esses crimes, nós teremos um desestímulo. Hoje é impunidade que acontece, que é normal acontecer no Brasil, e isso favorece, faz com que se multiplique, que se tolere esses atos, mas devemos acabar com essa impunidade. Temos que ter a efetiva atuação do Estado, das instituições de ensino, e só aí, então, nós teremos a diminuição desses trotes violentos, a manutenção unicamente de trotes solidários para quem quiser participar. Agora, o senhor acha que falta uma participação maior das universidades aí, fazer campanhas com os alunos que estão entrando, com os alunos que já estão lá, para poder popularizar o trote solidário, como a gente já falou aqui? É muito importante que nós tenhamos uma atuação conjunta da instituição de ensino, dos próprios acadêmicos e da família. Todos eles devem fazer com que nós tenhamos a mudança dessa atual situação. O Estado sozinho não consegue resolver. A própria instituição de ensino, junto com a comunidade, deve lutar para que nós mudemos esses trotes violentos para trotes solidários. Estamos diante da necessidade de mudança de uma cultura. E o aluno, se sentiu algum problema ali, deve dizer não e denunciar, né? Exatamente, levar esse fato que aconteceu às autoridades competentes. Bom, e a gente encerra assim o artigo 5º de hoje. Eu agradeço mais uma vez ao professor de Direito Constitucional Wesley Machado. Se você quiser rever este programa, acesse o site da TV Justiça. Você pode assistir lá este ou qualquer outro programa da nossa grade, tvjustiça.jus.br. O e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Tchau, até o nosso próximo programa.